Bom dia, Alonso. Bom dia, galera. Bom dia a todo mundo. É, Bom, estou aqui para contar um pouquinho a sensação e a felicidade que a gente tem de ter ganho o Campeonato Paulista do ano 2020. Realmente foi um resultado que eu não esperava. Assim, na verdade, logicamente, a gente foi com para dar tudo, mas não esperava que seja dessa forma. Realmente estamos muito felizes, é, eu e Joshua. Foi um campeonato meio atípico, né? Por causa de que não teve premiação e tal, mas mesmo assim deu para fazer, que foi o importante. É, Quero agradecer muito a todas as pessoas envolvidas. A gente teve a sorte de ter ganho a primeira regata do campeonato, né? É, que por coincidência tem uma premiação, um prêmio transitório Flávio Caiumbi. Ficamos muito felizes. Realmente a gente não lembrava que tinha esse troféu. Quando a gente chegou e ganhou a regata, eu falei para o Joshua, cara, eu acho que a gente ganhou o troféu transitório da primeira regata. Ele nem sabia. E eu lembrava porque o ano passado, a primeira regata, eu e Sidão, faltando 200 metros para a chegada, com o Rafa Gagliotti, a gente deixou o Rafa de lado, deixou de marcar ele, deixou de cuidar dele. A gente estava em primeiro e acabamos dando um bordo a mais e ele ganhou a regata e a gente ficou em terceiro. Acho que o Henrico ficou em segundo. E foi assim um sabor meio, falei, caramba, mas foi legal que esse ano a gente teve a chance novamente e a gente soube aproveitar. Respondendo a pergunta da Dani, que dicas que posso dar para as pessoas que estão iniciando e tal, no Snipe e em outras classes também? Uma coisa que eu percebi muito aí em São Paulo, principalmente, é que as pessoas eh, brigam muito com barco. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nesse campeonato, que era foi um campeonato de ventos médio forte, com muita rachada e muita rondada, as pessoas não têm a costume de soltar a escota da mestra, soltar a escota do grande, por exemplo. Então o que acontece? Entra a rachada, o barco alterna, aí não solta a escota, o barco alterna, a tendência do barco quando ele alterna é orçar, aí a pessoa puxa o leme para manter o barco no rumo, e aí acaba com que essa equação não se bate. Aí o barco fica preso, fica travado e não vai para frente. Então acho que uma dica importante aí é isso, tentar pensar e entrar na cabeça essa consciência de parar de brigar com o barco, deixar o barco andar sozinho para frente, soltando a escota da mestra, eventualmente a bucha também, e lógico, né? Antecipando, tentar antecipar a situação. Se vai entrar uma rachada, já se prepara, já caça o burro antes para poder soltar a mestra e o barco continuar com potência e velocidade para ir para frente. Essa acho que é uma boa dica aí para todas as pessoas que estão começando. É, Isso é uma regra geral para todos os barcos. E a pergunta do Maurício e Rafa Gagliotti, eu vou responder as duas juntas. Realmente, para mim, a largada é uma parte muito importante da regata, né? É, Todo mundo fala que a largada é 70% da regata, porque realmente, quando você larga bem, você consegue rapidamente se posicionar onde você quer e fazer o que você quer durante o primeiro contravento, principalmente, que é muito importante. Quando você não logra largar bem, aí você é obrigado a fazer o que os outros deixam fazer, entre aspas, né? Então é muito difícil. Obviamente, né? Tudo tem um preço. Você tem que largar bem e saber quando arriscar e quando não.
Dessa vez eu consegui não escapar em uma regata, que é uma coisa muito raro, que o Rafa perguntou. É, na verdade, fui bem conservador na largada. Sempre eu fui muito no limite nas largadas e tal, sempre querendo ser o primeiro do lado favorecido da largada. Mas esse campeonato fui com outra cabeça, fomos com outra cabeça, eu e Joshua. A gente tentou ser mais conservador e aproveitar mais, sabendo que os ventos eram muito rondados, então dava para trabalhar o contravento e o objetivo era chegar no primeiro contravento entre os cinco. E então não era necessário forçar muito a largada para poder conseguir isso. Inclusive, se eu não me lembro mal, só teve uma regata que a gente montou em primeiro contravento, que foi a segunda regata do campeonato. Todas as outras regatas a gente montou sempre ali no bolo dos primeiros cinco e foi fazendo a regata no popa e nos outros contraventos. Outra dica que queria dar para as pessoas que estão iniciando na classe é nunca desistir. Lembrar uma coisa que eu sempre penso, e ainda mais aí em São Paulo, cada barco é um barco, cada metro é um metro que você tem que brigar e conquistar até o último minuto. Assim, não interessa em que posição eu estou. Até eu não chegar na linha de chegada, a regata não acabou. Então, assim, se eu estou mal, eu sei que tenho a chance de ir para frente, de melhorar, de passar um barco, dois, três, o que seja. Então, assim, uma dica importantíssima é essa: não desistir nunca, treinar muito, velejar todas as vezes que puder e viajar também é muito bom. Conhecer outras raias, velejar com outras pessoas, outras flotilhas, é muito importante isso aí. Respondendo à pergunta do Napa, do Bruno e a do Baiano, esse foi um campeonato muito especial porque devido à pandemia eu não tinha velejado em snipe, no leme do snipe desde o brasileiro, que foi em Salvador. Então eu realmente fiquei de quarentena em casa. E no meio da pandemia eu vendi meu barco novo, o G4, e peguei um barco G2 em base de troca, né? E aí eu assim tava meio desestimulado, meio sem, não tava velejando e tal. Aí comecei a fazer proa, fiz proa do Mário Sacconi, que foi muito legal, eu agradeço muito ele pelos convites de velejar em São Paulo e tal. E pro sudeste brasileiro, que foi aqui na ilha, eu não ia poder velejar, porque ia velejar de HP 25, e aí aluguei o meu barco pro Thiago de Recife, e meu barco estava tudo desmontado. Aí uma semana antes desse campeonato sudeste brasileiro, meu técnico, assim, que para mim foi, que me deu tudo, me ensinou tudo, ele faleceu. E aí, no dia que ele faleceu, eu falei, eu vou montar aquele barco e vou batizar o barco com o nome dele. Então esse barco que eu velejei agora pela primeira vez na represa, no Campeonato Paulista, ele se chama Keiko Amacha, que é o nome do meu técnico da infância, né, que me ensinou os primeiros passos e tudo. E enfim, eu cheguei no Campeonato Paulista sem ter velejado em esses 6 meses, 6, 7 meses. No leme do snipe, eu tinha feito a prova do Sacconi, como eu falei, e no Sudeste Brasileiro fiz a prova do Leo Chicorel. Aí eu cheguei no Campeonato Paulista,
na verdade sem muita expectativa, sabendo que logicamente tinha a chance de poder andar bem, mas nunca imaginei que ia ser assim. Meu barco chegou de carona com o barco do Vicente, sábado, 3 da manhã. Aí 9 da manhã eu estava no clube de campo, montando o barco, montei, coloquei tudo na regulagem que eu uso sempre. Escolhi a regulagem de vento médio, que eu uso 53 com 21 de tensão. E fomos para a água. Coloquei as velas novas, zero, da North Sails, e fomos para a água com o Joshua, que eu nunca tinha velejado com ele também. Então, assim, era toda uma incógnita de que ia ser, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu, assim, sinto que realmente alguma coisa do céu iluminou a gente e deu aquelas rajadas, aquelas rondadas a favor. Nesse campeonato eu usei Mestra SW4 da North Sails, nova, sem uso, e bucha R3LM, que é a padrão da North Sails também. Eu tenho velejado com elas sempre, faz tempo que já velejo com elas, uns 4 anos que eu velejo com esse conjunto de velas, e eu me adaptei muito bem e consigo desenvolver e fazer o que eu quero com essas velas, né? Estou muito acostumado a velejar com elas. Esse barco que eu peguei, G2, não tem carrinho. Então, essa pergunta do baiano a respeito do carrinho, esse barco não tem, mas acho que se tivesse o barco com carrinho, não tivesse usado ainda. O vento não estava o suficientemente forte como para começar a abrir o carrinho. De repente, sim, alguma aproximação à boia, que teve algumas que eu sangrei um pouquinho e tal, aí tivesse aberto o carrinho para desenvolver melhor. Sim, essas buchas da North Sails, elas sempre usam barber. Mais ou menos, mas usam barber. Depende muito da altura da bucha. Isso é uma coisa que tem que trabalhar bastante. A altura da bucha, ela tem que encostar no deck, dobrar um pouquinho só. E numa condição normal, que se não fosse pandemia, eu tivesse treinado no mínimo 2 vezes por semana, no mínimo, que é o que a gente tinha feito, vinha fazendo antes de acontecer tudo o que aconteceu. Infelizmente, essa pandemia obrigou todo mundo a ficar em casa e se cuidar, e enfim, dificultou um pouquinho as possibilidades. Mas estou super feliz, agradeço muito a todo mundo de São Paulo, o clube de campo, a organização, a classe, Alonso, Paola, todo mundo, Mário Sacconi, enfim, Cassu, várias pessoas que me ajudaram e fizeram com que eu possa estar ali nesse campeonato, que seja possível para mim. E quero agradecer enormemente de coração todo mundo de novo. Estou muito feliz e muito grato por ter conseguido esse resultado. E queria também agradecer muito ao Joshua pela parceria, por ter topado ir velejar comigo. Ele saiu do Bonete, ele mora no Bonete, saiu de lá, veio para a cidade para pegar carona com o Vicente, chegou lá de madrugada, cansado, e subiu no snipe sem nunca ter velejado comigo, sem saber o que ia acontecer, mas foi o que foi. Rolou, a gente se entrosou muito bem, então queria parabenizá-lo. Realmente, sem ele, eu não tivesse conquistado, a gente não tivesse ganho esse Campeonato Paulista. O Proero é muito importante, muito importante.
Então eu só tenho que agradecer. Muito obrigado, de coração. Sobre como eu me lidava com burros com o vento oscilante. Então, cara, o burro é uma regulagem que a gente tem que sempre andar na nossa mão. Era função minha, da proa. E, meu, eu usava o burro mais ou menos uns 80% da regata, eu tava com o burro na mão o tempo todo. E é como se fosse uma troca de marcha em um barco, entendeu? O vento abaixou, você solta o burro, a vela abre mais, fica mais gorda, vai andar mais. O vento apertou, você aperta, você caça o burro. Vento apertou, você caça o burro, deixando a vela mais achatada e com menos pressão, e com isso você vai precisar escorar menos e o barco vai andar mais em linha reta. O roll jibe, ele é feito basicamente mais pelo proeiro do que pelo timoneiro. A função do proeiro no roll jibe é fazer com que o barco tenha balanço de um lado para o outro. Se for dividir em funções, ela vai sair meio que tipo uns 70% do proeiro e uns 30% do timoneiro. A segunda pergunta é sobre qual é a minha função velejando com o René. Então, minhas funções, na verdade, não tinha uma função específica, entendeu? A gente tentava fazer o que fosse possível. Mas uma delas era olhar a rajada, ver de onde que ela estava caindo, passava todas as rajadas para ele, se tinha rajada por perto, se tinha rajada por longe, se ia cair rajada de sul, se ia cair rajada de leste. Passava para ele posição de boia, posicionamento na largada, se tinha gente passando por barra, se tinha gente passando por sota, se tinha gente cruzando a linha pro outro lado, essas coisas. Vou responder a pergunta da Mari Piticaco, do Jonas e do Aldo. Então, assim como a Mari falou, eu sei que várias pessoas não acreditam, mas eu em São Paulo velejo muito, muito, muito olhando a bússola. É, e nesse campeonato eu realmente velejei praticamente todos os contraventos seguindo a bússola em cada rondada. Eu saía de popa do clube de campo já olhando o que estava acontecendo na raia, tentando ver o que acontecia com os ventos, e eu percebi que, que entrava uma rajada mais de leste e uma rajada mais de sul, e era uma e uma, e era muito constante, assim, era uma rajada para um lado, outra para o outro. Então eu, assim, minha decisão foi largar mais conservador, largar mais do meio para o lado favorecido da raia, da largada, mas sem arriscar muito. E no primeiro contravento eu já largava e já olhava o rumo que eu estava velejando. E aí eu sempre tentava velejar na positiva, né? Sempre tentava velejar. Quando eu olhava que na bússola tinha negado 10, 15 graus, eu já cambava. E até menos também. Com 5 graus eu já cambava, pegava. Assim como eu já falei em outros vídeos, eu fazia isso, né? Eu tentava largar e chegar no primeiro contravento, montar a primeira boia de contravento no bolo dos primeiros 5, primeiros 7 barcos. Então, o primeiro contravento eu velejava mais pelo meio, tentando aproveitar a rajada e as rondadas. Aí no popa eu sempre tentava ir para frente, tentava passar o máximo de barcos possíveis. E aí no segundo contravento, desculpa, eu já arriscava um pouquinho mais. Já escolhia um lado da raia, ou ia para a esquerda ou ia para a direita. Mas sempre aproveitando as rondadas, olhando bem a bússola. E eu lembro que eu tinha decorado, sabia qual era o rumo de vela esquerda e qual era o rumo de vela direita. Porque antes de cada largada, eu fazia um contravento curto e olhava e esperava entrar uma rajada e uma rondada. Então eu já sabia quanto mais ou menos rondava para um lado e para o outro e os números, tanto de vela esquerda como de vela direita. Então, assim, durante os contraventos, eu sempre tinha muito presente esses números. Sempre olhando e tentando velejar sempre o mais positivo, né, possível. Outra coisa que
pus em prática nesse campeonato que eu não fazia muito, e foi uma coisa que eu aprendi e observei do Xande, que velejando popa igual contra vento. Tipo, dar o jibe em cada rajada, em cada rondada, procurar a rajada, se tiver que sair mais orçado para pegar uma rajada que está entrando 10 metros, 15 metros mais a balavento, vou lá pegar ela e arribo na rajada. Se for negada, dou um jibe. É uma coisa que eu sempre admirei do Janji. E falei, meu, um dia eu vou tentar fazer isso. E nesse campeonato foi uma das coisas que eu mais pus em prática. Velejar no popa igual contra vento, aproveitando cada rachada, cada rondada e não deixar, não usar o popa para descansar e deixar o vento me levar. Isso é uma coisa muito importante que acho que a partir de agora eu vou tentar cada dia melhorar. Vou responder a pergunta do Roberto. O nosso peso, o peso da tripulação é 140 quilos. Eu peso 70 quilos e Jorge pesa 70 quilos. Pesou naquele campeonato, né? Minha ideia inicial sempre foi ir para São Paulo, correr esse campeonato o mais leve possível. Eu sempre velejei leve, sempre velejei abaixo de 145, que o pessoal fala que é o peso ideal, né? Nunca velejei pesado, então eu gosto de velejar leve. E para São Paulo ainda mais, que é um lugar que acostuma não ventar muito, embora esse campeonato ter sido de vento, mas lá não tem onda, então a situação fica um pouco mais fácil, entre aspas, em comparação com o mar, né? Com Ilhabela, que é o caso onde eu moro e onde eu treino a maioria das vezes. Meu barco é um Le Mans G2, como já mencionei em outro áudio, em outra resposta. Eu velejo Velas Norte, bucha R3LM e Mestra SW4. E o mastro que eu uso é Le Mans. O mastro Le Mans que eu tenho já faz uns 2, 3 anos que estou com esse mastro. 2 anos. Meu barco basicamente é tudo Le Mans. Só tenho um leme que é importado e uma retranca que ganhei presente de aniversário do Sidão, Sidney Block, que era meu proeiro. Ele me deu uma retranca que era do pai dele e eu uso porque tem um valor sentimental. Então, mas o resto é tudo alemão, bolina alemão, mastro alemão, barco alemão, enfim, e Velas Norte 6. Então, seguindo com a pergunta do Danilo, realmente eu não, assim, a gente ficou parado muito tempo nessa pandemia, né? Não, sem velejar, como eu já mencionei. A última vez que eu tinha velejado tinha sido no Brasileiro, em Salvador, em janeiro. E até esse campeonato, agora o Campeonato Paulista, eu não tinha velejado no leme do Snipe. Tinha feito proa 3 campeonatos, que isso me deu um preparo físico muito bom. Mas, para ser sincero, eu não faço nada além de velejar. Eu velejo de forma profissional aqui na ilha. Tento velejar 2 ou 3 vezes por semana de snipe. E é isso, eu trabalho nos barcos, no mar, então eu sempre estou na atividade, mas não faço nada, nenhum exercício, nenhum treinamento complementar. Não é o melhor exemplo, mas eu sempre tive um preparo físico relativamente bom, então logicamente que quando se eu não faço nada sofro bastante, mas é isso, eu tento velejar o máximo possível.
continuando com a pergunta do Reutac, as manobras no barco, seja qual for, seja um jibe, seja dar um bordo, um Reutac bem feito, tudo, são coisas que são muito importantes, porque vão fazer com que você não se preocupe na hora de ter que tomar uma decisão rápida, de dar um bordo, dar um jibe. São coisas que tem que sair naturalmente. Para isso precisa de muito treino, e não só um treinar sozinho, alguém tem que te ensinar aquilo lá, ou mesmo você mesmo com uma câmera poder observar e perceber onde que está o erro, onde que pode melhorar. São coisas muito importantes. Eu já treinei muito isso, inclusive são uma das coisas que a gente mais treina quando sai para velejar, porque são coisas que em definitiva soma, né? Cada coisinha vai somando, então é muito importante isso. A gente tem treinado muito, não é o caso comigo e Joshua, porque como eu já falei em outro vídeo, a gente velejou pela primeira vez agora, mas a gente se entrosou muito bem, graças a Deus, e conseguiu esse resultado que a gente realmente não esperava que seja assim.